E aí galera, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto Primeira Guerra Mundial, tá certo? É a aula 2. No material de vocês está ali entre as páginas 32 e 34. Nós vamos concluir também esse assunto sobre Primeira Guerra Mundial. Deixa eu só relembrar algumas coisas para vocês. Lembre-se de sempre acompanhar ali a nossa aula anterior sobre Segunda Revolução Industrial, sobre imperialismo, e a nossa última aula também sobre Primeira Guerra Mundial, para vocês compreenderem toda essa conjuntura, certo? Lembre-se que nós falamos na aula anterior que o grande causador, na verdade, da Primeira Guerra Mundial vai ser o quê? Vai ser o fenômeno do imperialismo, a disputa por territórios, a disputa ali entre as grandes potências industriais, certo? E aí, galera, lembre-se de uma coisa muito importante. Eu falei também sobre o assassinato de Francisco Ferdinando. Mas o assassinato de Francisco Ferdinando não é o grande causador da guerra. Foi apenas uma desculpa. Nunca confundam isso. O grande causador da guerra vai ser a disputa imperialista. Nunca esqueçam, tá? A guerra vai durar muito tempo. A gente sabe que ao todo vão ser 4 anos de guerra e vai haver uma diversidade de batalhas. Vocês não precisam se ater às batalhas em si. O que as provas pedem de vocês é que vocês compreendam as características gerais da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Uma delas é que ela vai ser dividida em duas principais fases, em duas fases. A primeira fase da guerra a gente chama de guerra de movimento, que é quando, a partir de 1914, quando a guerra tem início, o grande objetivo de ambos os lados envolvidos, tanto a Tríplice Aliança quanto a Tríplice Entente, o grande objetivo era conquistar território, avançar sobre o território inimigo e conquistar o máximo possível de território, avançar sobre o território inimigo rapidamente. E eles acreditavam que era possível fazer isso porque eles estavam muito bem armados. Mas o problema é que ambos os lados da guerra estavam muito bem armados. Isso fez com que a guerra de movimento ela não repercutisse em bons resultados para ninguém. Porque a quantidade de terreno conquistado era muito pouco e as perdas humanas eram muito grandes. O número de soldados mortos era muito grande. Já então, em 1915, nós temos então a nova fase da guerra que a gente chama de guerra de trincheiras, que é quando os soldados começam a cavar longas trincheiras. As trincheiras, pessoal, são grandes buracos muito longos, cavados pelos soldados, e eles passavam a lutar ali dentro. A trincheira geralmente era protegida com arame farpado, e os soldados passavam meses, enterrados nessas trincheiras, lutando. Tá? O grande problema, galera, é que muitos soldados, boa parte deles, não vão morrer exatamente devido aos ferimentos causados na guerra, mas por infecções, por doenças que eram adquiridas dentro dessas trincheiras. Porque, reparem só, quando um soldado ele era atingido, ele era morto dentro de uma trincheira, os seus companheiros eles não tinham tempo para parar a guerra e enterrar ou tirar o cadáver dali. Então, muitas vezes, os soldados eles lutavam e passavam meses ali compartilhando o mesmo espaço com cadáveres que já estavam em putrefação, com ratos. E isso fazia com que surgisse uma lama muito tóxica, que isso causava várias doenças. Então, muitos soldados vão morrer em decorrência das doenças que eram adquiridas dentro das trincheiras, galera. Nunca se esqueçam disso, tá certo? Então, olha só, essas são as duas principais fases da guerra. Pessoal, em 1917 vai ocorrer algo que vai mudar os rumos da guerra, que vai ser a entrada dos Estados Unidos. Mas, primeiramente, a gente tem que compreender qual era a relação dos Estados Unidos com os países que estavam em guerra e o porquê que os Estados Unidos vão entrar na guerra. Então, primeiramente, vamos compreender o seguinte: os Estados Unidos eram os principais parceiros econômicos dos países da Tríplice Entente. Ou seja, eles eram os principais parceiros econômicos da Inglaterra, da França. Porque enquanto a Inglaterra e a França estavam em guerra, lembre-se que o seu território também estava sendo ali atingido, muitas fábricas europeias estavam sendo bombardeadas, mas eles precisavam de mantimentos, eles precisavam de muitas mercadorias, inclusive para se manter na guerra. Então, quem fornecia esses produtos, esses mantimentos para eles, eram os Estados Unidos, que vendiam.
Então reparem que os Estados Unidos estavam lucrando bastante com a guerra, lucrando em cima da Tríplice Entente. Sem contar que os Estados Unidos vão emprestar bilhões de dólares para os países que estavam em guerra, para os países da Tríplice Entente. Isso é um fator que ajuda a gente a entender. Vamos chegar lá, certo? Pessoal, em 1915, as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Alemanha vão sofrer um forte abalo, porque em 1915 o Império Alemão vai atacar o navio Lusitânia, que é esse navio aqui bonitinho, que parece o Titanic, né? Mas não é. E no ataque a esse navio sofreu um torpedo de um submarino alemão. Quando esse navio afundou, cerca de 1.200 pessoas morreram, né, entre os tripulantes, e 128 pessoas eram cidadãos americanos, né? Ou seja, a partir daí, as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Alemanha já vão sofrer um forte abalo. Em 1917, o imperador alemão, Guilherme II, ele vai declarar o que a gente chama de guerra submarina total. O que era isso? Ele vai dizer o seguinte, ó, todos os navios, qualquer navio, inclusive dos países neutros, que não estão em guerra, mesmo esses países neutros, se houver algum navio aqui começando a navegar em direção à Inglaterra, esse navio vai ser torpedeado, vai receber torpedos, ele vai ser atacado por submarinos alemães. Qual era o grande objetivo de Guilherme II? Simplesmente fazer com que os mantimentos não chegassem até a Inglaterra, certo? Repare que nesse momento aí, quando ele ameaça atacar qualquer navio que esteja navegando por aquelas águas, aí não resta outra alternativa para ir lá para os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos tinham um medo muito grande de que se a Entente perdesse a guerra, quem é que ia garantir que os países da Entente fossem pagar as dívidas com os Estados Unidos? Né? Se eles perdessem a guerra, como os Estados Unidos iriam receber todo aquele investimento de volta? Certo, galera? Então os Estados Unidos entram na guerra também para garantir com que os países da Entente ganhem e assim eles paguem todas aquelas dívidas, certo? Então era algo estratégico para os Estados Unidos, economicamente muito estratégico para os Estados Unidos entrar na guerra, certo, galera? Então olha só, fora que quando os Estados Unidos entram na guerra em 1917, isso vai dar um reforço muito grande para o lado da Entente, porque nós temos aí basicamente a chegada de cerca de 4 milhões de soldados que vão estar muito bem armados, porque os Estados Unidos estavam ali até então só enriquecendo, só adquirindo mais dinheiro, mais grana, mais tecnologia. Então a entrada dos Estados Unidos vai ser um baque contra os países da Tríplice Aliança e a favor da Tríplice Entente. A guerra vai mudar, tanto que a Tríplice Aliança vai sofrer uma série de derrotas e um a um os países vão se rendendo. O Império Turco-Otomano vai se render, depois o Império Austro-Húngaro vai se render e finalmente, em 1918, o Império Alemão também vai se render, chegando ao fim da Primeira Guerra Mundial. E aí, pessoal, a gente tem que compreender o seguinte, os acordos após a guerra. Quais foram os acordos assinados? O principal deles vai ser o Tratado de Versalhes, assinado em 1919, e esse tratado, ele basicamente arruinou a Alemanha, né? Porque o Tratado de Versalhes ele vai punir severamente a Alemanha. Por exemplo, a partir desse tratado, a Alemanha ela vai perder todos os territórios que foram conquistados durante a Primeira Guerra Mundial. Ela vai perder territórios para a França, como por exemplo a Alsácia e a Lorena. A Alemanha vai ser obrigada a pagar uma indenização muito pesada aos ingleses e aos franceses, tá certo? O exército alemão, após esse tratado, não podia passar de um número de 100 mil homens, ou seja, era um número ridículo. E a Alemanha ficava proibida de fabricar vários armamentos estratégicos, ou seja, esse tratado ele arruinava, ele esfacelava toda a Alemanha, tá certo? E um outro acordo vai ser a Liga das Nações em 1920, que foi algo idealizado pelo presidente americano, Woodrow Wilson, onde essa liga era uma liga que objetivava que não houvesse mais um grande confronto como aquele que tinha acabado de ocorrer.
O grande objetivo era que as disputas, as tensões entre os países fossem resolvidas de forma diplomática. Então essa era a Liga das Nações, algo muito semelhante com o que a ONU representa hoje, ok? Então olha só, as grandes consequências da guerra, os grandes resultados, o pós-guerra. Primeiro, nós temos no pós-guerra, após a guerra, a rejeição à proposta de paz sem vencedores. O que é isso? Uma paz sem vencedores, professor. Era a proposta do presidente americano, o presidente Woodrow Wilson, que ele dizia o seguinte, olha, é muito importante, vamos aqui, beleza, a guerra acabou, então, mas não precisamos, os países que venceram a guerra não precisam punir severamente os países que perderam a guerra. Mas é óbvio que a Inglaterra e a França elas não concordaram com isso, porque elas queriam se vingar mesmo da Alemanha. Por isso fizeram o Tratado de Versalhes, certo? Então houve uma rejeição às propostas do presidente Woodrow Wilson. Nós temos os efeitos sobre a população civil. Galera, simples, milhões de pessoas vão morrer, não é? O desemprego vai ser muito forte durante e logo após a guerra também. No início, assim que a guerra acaba também. Era muito comum na Europa as filas de pessoas durante a guerra que faziam filas para receber sopas comunitárias, doações de alimentos. Por um outro lado, também vai ter um fator que vai ser uma abertura do mercado de trabalho para a população feminina. Porque como boa parte da população masculina estava envolvida na guerra, então alguns postos de trabalho passaram a ser ocupados por mulheres, coisa que não se via até então, como por exemplo de motorista de transporte público, motorista de ambulâncias, o trabalho em algumas fábricas, certos postos em algumas fábricas começam a ser ocupados por mulheres, por exemplo, certo? E um grande resultado da guerra vai ser que os Estados Unidos, galera, agora eles vão surgir como uma grande potência econômica mundial. Lembre-se que os Estados Unidos foram o país que mais lucrou, foi o país que mais lucrou com a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Por isso que eles investiram dinheiro nos países vencedores. Após a Primeira Guerra Mundial, o crescimento econômico dos Estados Unidos foi tamanho que ele vai substituir a Inglaterra, se mantendo até hoje. Então por causa disso que os Estados Unidos até hoje se mantém como uma grande liderança econômica. O início de tudo isso foi na Primeira Guerra Mundial. E é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido, tenha dado para vocês entenderem. Qualquer dúvida, comenta na barrinha de comentários do vídeo. Acessem o canal, se inscrevam para vocês ficarem por dentro das outras aulas. Se vocês tiverem o privilégio de ficar em casa, fiquem. Mas se não, se vocês têm que sair para trabalhar, se cuidem, tá, galera? Usem máscara, álcool em gel, fiquem bem. Um forte abraço e é isso. Tchau, valeu, galera!